Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos mais uma vez comentar sobre Transformers, O Despertar das Feras, o próximo filme de Transformers em live action que está marcado para lançar no dia 8 de junho aqui no Brasil. E no último vídeo eu fiz um react do trailer, ou seja, eu fiz um vídeo reagindo, assistindo em primeira mão o trailer de Transformers, O Despertar das Feras, num ambiente diferente. E, bom, hoje nós vamos fazer uma análise desse trailer também num ambiente diferente. Eu achei que seria um momento especial para poder fazer uma análise desse trailer, então eu achei que nós precisaríamos de um ambiente especial. Então, muito bem, vamos comentar então a respeito desse trailer. Primeiramente, eu gostei bastante do trailer, tá? É um trailer bem sensacional. O trailer de Transformers, O Despertar das Feras mostrou mais do que eu imaginava, mais do que eu esperava. Já introduziu os Maximals logo de cara. Foi um pouco diferenciado em relação aos outros trailers e eu julguei ele como muito interessante. Tem um ponto também que é muito importante de comentar, que é a respeito do CGI. Eu, inclusive, comentei sobre isso no meu react. Eu estranhei o CGI que foi apresentado no trailer. Ele não está de todo mal, com toda certeza não. Temos partes boas, temos partes muito boas e temos as partes ruins, que foi justamente aquilo que eu não gostei. E justamente a parte que me incomodou, eu vou falar isso daí mais pra frente, claro, quando a gente estiver analisando imagem por imagem. Mas é, por exemplo, quando a RC tá pendurada na Kombi do Wheeljack. Ali eu acho que o CGI ficou bem ruinzinho, mas a parte boa do CGI, na minha opinião, por exemplo, é o Bumblebee se transformando. Tivemos os clones do Mirage, também acho que ficou bem decente ali. A transformação em si tá boa, mas ela precisa de um certo polimento, né? No caso do Mirage, dele mudando de direção. Mas no geral tá boa. E a parte da batalha final também achei que ficou bem decente. Não é um CGI ruim, só que é aquilo, é um teaser trailer. Então não é um CGI finalizado. Tem sim partes onde a gente nota um certo defeito. Por exemplo, logo na introdução, e eu vou mostrar pra vocês isso, aparece o ombro do Optimus Prime em conflito com o resto do seu corpo. Ou seja, o ombro dele entrando no seu corpo. Isso daí é bem feio mesmo quando você para pra poder analisar. E, bom, se você percebe logo de cara, já é um enorme problema. Mas, novamente, era um teaser trailer, então o CGI do filme não está finalizado, ele ainda está em produção. Nós vamos ter que aguardar os próximos trailers para poder ter uma opinião mais formada. Provavelmente um teaserzinho, aliás, um teaser não, perdão, um spot, um TV spot, que nós provavelmente vamos ter durante a Super Bowl do ano que vem, que, se eu não me engano, começa no dia 14 de fevereiro, mas é sempre assim na metade de fevereiro, né? Final do início, entrando na metade. Então, basicamente é isso mesmo que eu gostaria de falar logo de início pra vocês. Muito bem, agora vamos analisar o trailer cena por cena e, logicamente, o trailer já inicia com o Optimus Primal sendo apresentado. Pra quem não tem um certo conhecimento sobre Beast Wars, o Optimus Primal é um robô que se transforma em um gorila, aqui no caso de metal, e ele é o líder dos Maximals, que seria mais ou menos em Beast Wars uma facção correspondente aos Autobots, mais ou menos. Eles cumprem o papel dos Autobots nessa série. Então aqui, inclusive isso daí é bem explícito no trailer, o Optimus Primal vai se aliar aos Autobots, ou seja, ao Optimus Prime e o resto dos Autobots. Então Maximals e Autobots trabalharão juntos. E logo aqui nós já temos o primeiro encontro do Optimus Primal com o Optimus Prime, realmente bem interessante. Inclusive, nessa parte que eu acabei falando do CGI, eu acho que o CGI tem que ser trabalhado ainda. E nós também tivemos o nosso acesso ao visual do Optimus Prime, que, na minha sincera opinião, é um downgrade do visual do filme do Bumblebee. Vamos lá. Não é ruim, não achei de todo mal, mas tem alguns pontos que me incomodaram, né? No caso, ele tem muito vermelho, mas tem pouco azul. Já é diferente do que nós vimos no filme do Bumblebee, por exemplo. Então, por exemplo, até o azul do capacete do Optimus Prime, ele tá desaturado, ou seja, ele não tá sendo muito visível, muito mais puxa para um lado de um prateado, talvez um cinza. A mão do Optimus Prime já não é mais azul, ele também tinha na parte da cintura, retiraram também, tá prateado. Isso daí eu não gostei, sinceramente eu não gostei.
E acabaram mexendo nas proporções do Optimus Prime. Ele tinha braços um pouco maiores, a cabeça dele não era reta, ela tinha curvas na parte das antenas. Então, assim, realmente aqui nós tivemos algumas coisas que não me agradaram. E vocês vão estar vendo justamente a cena onde o braço entra no resto do corpo do Optimus Prime. E assim, eu não gostei desse detalhe, né? Enfim, claro que é um erro de CGI, é um erro de animação, e eu prefiro acreditar que eles vão corrigir isso, né? Porque coisas parecidas já aconteceram em outros filmes de Transformers, e é bem perceptível, como é o caso do Megatron em Transformers 3 do Lado Oculto da Lua. E nós também podemos analisar que o Optimus Prime tem uma nova arma. Ele tem uma espécie de canhão que me lembrou muito o canhão do Bumblebee, e eu também vi outras pessoas comentando que lembrava também o canhão do Dropkick do filme do Bumblebee. E quando eu falei do Bumblebee, no caso era dos filmes do Michael Bay. Honestamente, não é uma arma ruim, eu não achei ruim, só achei que não combina com o Optimus Prime. Eu sinceramente preferiria que eles mantivessem o rifle dele do filme passado. Não sei se ele vai aparecer nesse filme de algum modo. Eu honestamente espero que sim. Mas eu não acho ruim a mão do Optimus Prime, aliás, se transformando em uma arma. Mas aqui nós também temos um mass shifting. E isso daí é um problema, é uma coisa que eu não gostei. Visivelmente esse canhão é enorme porque é o braço do Optimus Prime, para as proporções do braço do Optimus Prime. Então também é uma coisa que logo de cara me incomodou. E é revelado o rosto do Optimus Prime sendo o mesmo rosto do visual de 2007, no caso, o rosto do Optimus Prime de 2007. A princípio eu estranhei, mas honestamente eu já assisti esse trailer, eu tenho certeza, mais 30 vezes, e acabei me acostumando, é isso. Então, assim, não achei de todo mal, mas também não achei bom. É ok, né? Dava pra poder fazer alguma coisa diferenciada. A própria IDW apresenta um rosto pro Optimus Prime de Transformers Geração 1 que é bem decente, então honestamente eu não gostei muito do que foi apresentado aqui, mas é ok, acabei me acostumando, né? Também não é de todo mal, não é ruim. É só que não corresponde ao meu gosto. Logo em seguida, nós temos uma cena da ponte, não muito interessante, onde o Optimus Prime está dirigindo, né? Você pode notar luzes piscando, pode ser algo referente aos Terrorcons, possivelmente, talvez. Temos a transformação do Bumblebee. Novamente, transformações bem limpas, bem suaves. Você consegue acompanhar a movimentação das peças formando o robô e ficou bem legal. Inclusive, o Bumblebee, ele tá diferente. Ele nem deixam ele se transformar completamente nessa cena, né? Mas logo de cara, no rosto dele, você pode ver que ele agora tem peças amarelas por baixo dos olhos. Eu achei que ficou um detalhe interessante. E todas as outras modificações, como por exemplo é o caso do peito do Bumblebee, né? Ele lembra um pouco mais o visual de 2007 pela parte como ele se reparte no meio. Então eu também achei bem interessante, eu gostei mais dessa versão do que a versão Camaro do filme do Bumblebee, que era basicamente a frente do carro toda, completa, no peito do Bumblebee. Logo em seguida, o carro do Mirage é apresentado, inclusive é uma imagem muito bonita, o carro do Mirage é realmente é muito bonito. E nós temos uma apresentação aí do Anthony Ramos, que será o protagonista desse filme junto com a Dominique Fishback, que interpretará a Helena, enquanto o Anthony Ramos interpreta o personagem Noah, onde você tem uma apresentação de personagem um pouco semelhante com a do Sam, né? Nós temos aí ele entrando no carro, verificando o símbolo Autobot no volante. Eu honestamente gostei. É uma homenagem, e aí o carro simplesmente parte, o Anthony Ramos não consegue dirigir o carro, e ele até fala com a polícia e tudo mais, o carro se transforma. Eu achei uma transformação bem interessante. Gostei da forma como eles utilizaram a transformação nessa cena. Eu acho que realmente ficou bem bacana. Do Mirage mudando a direção, né? Já que ele estava andando de costas, ele estava dando ré. Ele acabou se transformando e colocou todo o carro na direção correta. Achei isso daí bem legal. Realmente é uma coisa que eu nunca vi em Transformers e nem sequer tinha parado para poder pensar nisso. Então realmente eu achei algo bem diferente e único desse trailer, né? Mas logo em seguida temos mais cenas do Mirage, inclusive dele criando clones. E essa cena em específico eu achei muito bonita. Eu gostei do brilho que colocaram. Realmente ficou muito decente. Vai ser muito bom ver o Mirage
tendo essa habilidade de clonar, né? Criar hologramas, no caso. Não são bem clones, são hologramas. Que eu vi muita gente comentando que o Mirage tinha essa habilidade em Transformers Geração 1. E não, em Transformers Geração 1 ele tem a habilidade de ficar invisível. Quem tem a habilidade de criar hologramas é o Autobot Hound. Mas aqui eles acabaram adaptando pro Mirage, assim como fizeram na série da Netflix. E honestamente, por mim, tá tudo bem, não é uma reclamação, tá? Eu achei bem decente, inclusive gostei bastante. E essa cena em específico é bem legal. E logo em seguida temos uma das cenas mais bonitas do trailer, que é do Bumblebee com seu Camaro Off-Road, uma versão atualizada do seu Camaro normal, que inclusive apareceu ainda agora no trailer, andando, no caso correndo, do lado do Cheetor, que seria mais ou menos o equivalente ao Bumblebee em Beast Wars, né? Pelo menos o pessoal considera assim, enquanto o Optimus Primal seria o Optimus Prime, o Rhinox provavelmente seria ou Ratchet ou Wheeljack. O Cheetor é mais ou menos equivalente ao Bumblebee e tá um do lado do outro numa cena incrível, realmente muito bonita, gostei bastante dessa cena. E eu acredito fortemente que essa daqui será uma das cenas finais do filme, tá? Pelo menos eu imagino. Depois você vê a Airazor destruindo uma ponte no qual o Optimus Prime tá correndo. Eu vi muitas pessoas perguntando se a Airazor tá atacando o Optimus Prime. Eu acredito que não, do contrário, ela teria atirado no Optimus Prime, né? Eu acho que ela tá, de alguma forma, tentando destruir a ponte para que os Terrorcons, que possivelmente estão perseguindo o Optimus, não o alcancem. Pelo menos é o que eu imagino. E aí nós temos uma cena de perseguição, onde parece ser nesse mesmo local que o Optimus Prime tá correndo, justamente do Autobot Mirage fugindo da Nightbird, e várias outras parecem ser protoformas caindo e tentando atirar no Mirage. E eu falo protoformas porque eu realmente não sei se são outros Terrorcons ou se são talvez Predacons desse filme, né? Eu acho que são Predacons, pelo menos eu imagino, mas talvez em um estado de protoforma, justamente vida inicial, não tem nem modo alternativo, justamente para poder utilizar como uma espécie de drone, né? Como se os Terrorcons estivessem comandando esses personagens, assim como nós temos aqueles personagens genéricos dos Decepticons que só servem para poder criar uma certa quantidade de inimigos para os Autobots matarem, basicamente é isso. E aí nós temos o Battletrap atirando em direção a RC, um míssil, e ele atira pelo motor, e eu achei isso daí muito legal. Quando eu tinha visto aquilo, eu já tinha imaginado, eu falei, nossa, lugar legal pra poder sair um tiro ou um míssil ou qualquer coisa, e fizeram isso daí no filme, realmente gostei bastante. E aí nós temos justamente a cena da RC com o Wheeljack, e eu achei essa daí uma cena um pouco problemática no quesito do CGI, eu acho que ela ainda deve ser trabalhada. O design da RC tá bem legal, gostei bastante do que eles mostraram, mas o problema aqui é o CGI. Parece uma cena de videogame, eu pelo menos vi dessa forma. O rosto da RC, eu acho que ele tá muito de videogame. Eu acho que eles ainda têm que adicionar mais sombras, mexer com os polígonos e tudo mais. Não sei explicar direito, mas só sei que tem como deixar mais realista do que isso, e provavelmente eles vão, lembrando, é um teaser trailer, então os efeitos não estão finalizados, e é sempre bom reforçar isso daí, porque eu vi muitas pessoas reclamando do CGI, eu inclusive reclamei do CGI no meu react, mas é um teaser trailer, os efeitos não estão finalizados, e inclusive gostei bastante dessa sequência, realmente muito boa. E aí também nós temos a RC atirando ao lado do Wheeljack enquanto tem uma explosão na parte de trás, e realmente ficou um take bem legal, uma cena bem legal. Logo em seguida o Optimus Prime o Optimus Primal fala mais um pouco, e aí nós temos uma cena um pouco inusitada, que honestamente eu já tinha uma certa noção do que ia acontecer no filme, só que eu não esperava realmente que isso daqui fosse ser mostrado no trailer, que é justamente o Bumblebee pulando para poder atacar o Scourge. Inclusive vale a pena dizer que aparece rapidamente uma sombra de um machado, então aparentemente o Bumblebee possui um machado como armamento, e ele parte para cima do Scourge justamente para poder proteger o Optimus Prime, e o Scourge acaba atravessando ele com uma estaca, mais ou menos, né? Ele tem tipo que uma lâmina, tipo o Nemesis Prime em Transformers 5: O Último Cavaleiro, e ele consegue atravessar o Bumblebee. Visivelmente o Bumblebee tá sentindo dor, ele se retraiu todo, e o Scourge até olha pra mão dele, né, que ele tem uma garra, e aí nós temos uma cena um pouco problemática, que é justamente do Scourge aparentemente matando o Bumblebee.
E, honestamente, acredito fortemente que o Bumblebee vai morrer. Na verdade, daí já era um spoiler antigo, que eu já fiz vídeos sobre isso. E acredito fortemente que o Bumblebee vai morrer. Só que, como nós vimos em algumas cenas atrás, ele possui o seu Camaro off-road. Nessa cena em específico, ela se passa em Nova York e o Bumblebee ainda não possui seu Camaro off-road. Inclusive, analisando a ambientação, essa cena foi gravada no Canadá para poder ser ambientada em Nova York, tá? E assim, aparentemente vai ser bem no início do filme. Realmente nós teremos então aí a morte do Bumblebee para poder dar um certo impacto no vilão que vai ser o Scourge. Eu honestamente acho interessante. Eu acho que é um personagem que foi escolhido corretamente para poder dar esse impacto para esse mega vilão que eles estão querendo transformar o Scourge. Mas aparentemente o Bumblebee vai voltar à vida lá pro final do filme. E logo em seguida nós temos uma cena dos Autobots sem o Bumblebee no Peru, onde eu não sei exatamente onde eles estão, mas tem não é um templo, mas é tipo que uma construção antiga em formato de círculo, talvez dos antigos, dos povos primitivos, onde nós podemos aí observar nessa cena o Optimus Prime, o Wheeljack, que tá de costas, RC e o Mirage. Então, vamos lá, temos algumas coisas aqui que... RC tá bem decente, de costas no caso. O Optimus Prime também tá bem decente de costas, inclusive de costas ele se assemelha muito mais ao visual do Bumblebee do que a parte frontal dele. Wheeljack, não tem nada de Wheeljack, absolutamente nada, e parece que a cabeça dele é diferente. Parece realmente que ele não vai ter aquelas típicas orelhas de Wheeljack. Isso é um problema. Mas não acredito que vai ser uma cabeça semelhante à do Wheeljack de Transformers 3, o lado oculto da lua, tá? Não acredito nisso. E o Mirage, eu não sei se é o ângulo, mas eu estranhei ele. Achei ele muito fino, proporções muito humanas, e isso daí me incomodou um pouco. Partes muito retorcidas do seu corpo. Então eu realmente não gostei tanto dele assim de costas. Mas claro, eu precisaria de mais imagens para poder analisar. Temos uma cena aí do pessoal do Peru, aparentemente num festival típico do país, e logo em seguida nós temos o Rhinox abrindo a boca com fogo dentro, tipo um Dinobot, mas realmente ficou bem legal. Isso daqui é uma cena aparentemente de transformação, né? Uma homenagem a Transformers Beast Wars, ficou realmente bem legal. E logo em seguida nós temos uma transformação do Optimus Prime, que ela também não é mostrada completa, só que eu acredito que essa cena aqui talvez possa ser mais pro final do filme, justamente naquela cena onde eles filmaram o caminhão do Optimus Prime se chocando com o do Scourge. É claro que nós temos algumas coisas que não combinam, como por exemplo, aquela cena foi gravada de dia e essa daqui, se eu não me engano, foi gravada de dia, não tenho certeza. E essa daqui tá de noite, mas claro, tudo pode ser mudado com a edição, tá? The Walking Dead, por exemplo, tem episódios que foram filmados de dia e eles, com efeitos especiais, mudaram pra noite. Inclusive, House of the Dragon também sofreu com isso. Eles filmaram algumas cenas de dia e durante a edição eles colocaram toda a ambientação na parte da noite. Então isso daí também é possível aqui com Transformers. Mas enfim, é basicamente o que eu acho. Não tenho certeza, é claro, mas eu estimo que seja essa cena. Depois nós temos 3 meteoros, aparentemente cápsulas cybertronianas caindo na Terra. E pra mim está mais do que óbvio de que se trata dos Terrorcons, justamente o Scourge, o líder e vilão principal desse filme, a Nightbird e o Battletrap. E logo em seguida nós temos uma cena do rosto do Optimus Prime, mostrando mais uma vez o visual dele de Transformers 2007, e ele coloca a máscara, e é uma cena bem legal, honestamente é uma cena bem legal. Eu, novamente, não gostei tanto desse rosto do Optimus 2007, mas ele com a máscara ele fica realmente bem decente, eu acho que ficou bem legal mesmo. Inclusive, o Optimus Primal, durante esse trailer, fala que o Optimus Prime não está pronto para aquilo, que ele nunca enfrentou um inimigo como aquele, que nem no seu passado ou no seu futuro ele enfrentou algum inimigo como aquele. E honestamente, eu acredito fortemente de que ele não está falando dos Terrorcons. Acredito, e vale a pena lembrar que Transformers: O Despertar das Feras é o início de uma trilogia de filmes, então eu acredito que isso daqui, no caso, ele esteja falando do Unicron.
eu acredito fortemente que ele esteja falando do Unicron e que o Unicron vai ser o grande vilão dessa trilogia de filmes que se inicia com Transformers: O Despertar das Feras, e que inclusive recentemente o diretor de Transformers: O Despertar das Feras, Stephen Caple Jr., confirmou que esse filme não se passa no universo cinematográfico do Michael Bay. É um reboot, é uma história nova que se iniciou com o filme do Bumblebee, porque lembrando, Transformers: O Despertar das Feras é uma continuação do filme do Bumblebee. Mas voltando aqui para as cenas do trailer, nós temos então a cena da batalha final, que é épica, é simplesmente maravilhosa. Aqui os efeitos especiais, na minha opinião, ficaram bem legais, eu acho que eles ficaram sim bem trabalhados. Nós temos o Battle Trap correndo, e aqui já vai uma grata surpresa, porque eu imaginei que o Battle Trap fosse viver mais ou menos até a metade do filme. Eu não imaginava que ele fosse ficar vivo até o final. Mas aparentemente o Stephen Caple Jr. quer colocar uma certa imponência nesses personagens, e isso daí é sensacional, porque nós temos apenas 3 vilões principais, né? No caso, o vilão principal mesmo é o Scourge, mas os vilões, assim, os grandes vilões do filme, são os Terrorcons, que são 3, né? Então, parece que ele quer deixar eles bem imponentes. Eu sinto uma falta disso nos filmes de Transformers, imponência nos vilões. Nós tivemos isso daí no primeiro filme, mas no resto foi meio que descartado, né? Eles morriam basicamente com um tiro. Isso daí era uma coisa que me incomodava bastante. E durante essa cena nós podemos observar várias, o que aparentam ser protoformas. Predacons ou Terrorcons ou Decepticons, eu não sei o que são, mas aparentemente estão do lado dos Terrorcons. E os Autobots correndo do outro lado, e realmente tá bem legal, é uma cena que ficou muito bem feita, tanto os Autobots quanto os Maximals. E nós podemos observar vários Autobots, vários Maximals, né? Nós podemos observar o Optimus Prime, o Optimus Primal, o Cheetor, o Rhinox, RC, o Wheeljack, que aparece por frames. Só que foi isso. Então, a gente não vê o Mirage, a gente não vê o Bumblebee, que eu acredito que vai estar morto nesse momento, e a gente também não vê a RC. A RC não, perdão, é a Razor, a RC nós vemos sim na cena. Eu acredito que eles, né? O Mirage eu não sei, porque ele vai ter um certo foco nesse filme. Eu acho que poderia ser uma boa morte de impacto, mas eu não sei se eu gostaria de que eles matassem o Mirage logo assim de cara. Dos Autobots que foram apresentados, eu acho que ele seria o melhorzinho pra poder matar, mas se eles vão de fato fazer isso, daí eu já não sei. Mas ele não tá nessa cena. Pode estar com os humanos também, é uma possibilidade. E nós temos justamente uma cena épica deles entrando em confronto, e lá no fundo nós temos uma construção. O que é essa construção exatamente? A gente não tem certeza. Eu vi algumas teorias na internet e alguns supostos vazamentos de que se trata de uma ponte transdobra, uma ponte espacial, né? Eles chamam de Transwarp. Inclusive, isso é bem famoso em Transformers Animated por esse nome. Aparentemente, pelo que eu li na internet, o Scourge e os Terrorcons querem usar essa ponte espacial para poder trazer ou o Unicron ou levar uma certa chave para o Unicron. Eu não sei se isso daí é verdade, não faço ideia, mas o fato é, nós temos essa construção e aparentemente ela vai ser bem importante no decorrer desse filme. Depois disso nós não temos muita coisa, nós temos só uma cena da RC mostrando um pouco do visual dela, realmente bem interessante, junto com a Helena, que será interpretada pela Dominique Fishback, e depois temos uma cena do Mirage se transformando, inclusive a transformação dele também me lembrou muito Jazz, já no baixo do carro. Agora nós temos a transformação, né, a forma como ele gira e derrapa, é bem no estilo assim do Jazz. Inclusive eu gostaria muito de ver o Autobot Jazz em algum próximo filme de Transformers. Sobre o visual do Mirage, eu achei mais ou menos. Eu não achei ele perfeito. Eu acho a perna dele muito sem proporção. É basicamente um retângulo. Não gostei dela. O peito, eu acho que ele tá muito compacto. Eu acho que ele podia ser um pouco mais estufado. E a cabeça dele me lembrou do Mega Man, né? Eu honestamente gostaria de um visual mais G1. Eu sei que não poderia ser uma Fórmula 1, mas ter partes que lembram Transformers Geração 1, como portas nos braços, o próprio formato da cabeça, eu acho que também seria interessante. Mas basicamente é isso. Bom, pessoal, basicamente foi isso que nós temos para Transformers: O Despertar das Feras, de análise do trailer, no caso, porque sobre conteúdo, com toda certeza, eu vou falar muito mais no canal.
Esse vídeo ficou um pouco grande, né? Eu sei, vai dar um trabalho para poder editar. Então, por favor, deixe o seu like caso você tenha gostado e eu honestamente espero que vocês estejam todos muito ansiosos. Inclusive, comentem aqui nos comentários, isso daí é algo muito importante. Pois bem, então eu vou ficando por aqui e eu agradeço fortemente por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!